Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz. Estamos no nosso programa Razões da Fé. Uma grande graça que Deus está me proporcionando, bem como a nossa equipe, de juntos estarmos fazendo todo um apanhado da doutrina da igreja presente no nosso catecismo da Igreja Católica, catecismo este feito com todo carinho a partir do Concílio Vaticano II, como se diz, todo um esforço desde 98, conduzido pelo nosso amado Cardeal Ratzinger, que depois se tornou nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. Esse catecismo que foi querido, estimulado a ser feito pelo nosso também amado São João Paulo II, e que trata justamente sobre a Fidei Depositum, ou seja, tudo o que está expresso no depósito da fé de forma pedagógica, de forma concatenada, de forma que nós consigamos entender a estrutura da fé e abraçar essa estrutura com a nossa razão e com o nosso afeto mais profundo. Vamos então suplicar ao bom Deus a sua permissão para, reunidos, darmos início ao nosso estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Aqui está na minha mesa 3 livros que são um compêndio. Obviamente que existem outros tantos livros que o então Cardeal Ratzinger já havia escrito e que ele veio a escrever também como Papa. Só que esses 3 livros, de modo especial, eles têm uma realidade interessante. Eu vou pedir ao Fabrício para dar destaque. São como que a conclusão de sua obra teológica. E se nós prestarmos atenção, nos 3 livros, eu vou tentar colocar de forma que a gente consiga ver, nos 3 livros, está pegando aí, Fabrício? Nos 3 livros, existe 2 nomes. Pode parecer estranho, né? Como se fossem 2 pessoas ou 2 instituições. Mas, na verdade, o que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, quis com isso? Dizer que esta obra, ela é um conjunto e, como ele mesmo disse, é a conclusão de sua obra teológica sobre a figura de Jesus, e isso empreendido desde a época de professor na Alemanha e que foi maturando ao longo do tempo. Depois também como cardeal ele nunca deixou de produzir, e coincidiu que a apresentação desses livros fosse no momento do seu pontificado. De modo então que esta obra não é somente, lógico, entendo o termo somente, né, do Bento XVI, mas é algo querido anteriormente pelo cardeal Ratzinger, ou o teólogo Joseph Ratzinger, que fez essa obra sobre Jesus de Nazaré. E então nós temos para hoje, desse nosso encontro,
Essa obra ela trata da infância ao momento da expansão da igreja, tendo como olhar, como princípio, como ponto de leitura a figura do próprio Jesus. Nesse número 522, que nós vamos começar a estudar hoje, nós temos esse texto do Papa, a infância de Jesus, e nós vamos tentar entender um pouco sobre isso. Lembrando que no encontro passado nós falávamos justamente desses mistérios, não é isso? Lembra? Até deixei guardado o mistério da encarnação, o mistério da Páscoa, o mistério da vida oculta de Jesus e o mistério da vida pública de Jesus. E tudo isso a partir das Escrituras, daquilo que nos foi apresentado na rica tradição da Igreja e, obviamente, acompanhados pelo magistério da mesma Igreja. Muito bem. O número 522, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Um detalhe também interessante é que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, desde a sua época como professor, e aí também como cardeal e também como Papa, ele gostava muito de escrever com lápis e com a borracha. A Fabrício estava me perguntando por que eu gosto de estar junto. Obviamente que eu não aprendi isso por causa do Papa, né? Quem dera que eu estivesse próximo dele, em algum momento tivesse visto. Mas foi algo que eu fui vendo, Dom Celso também gostava de ter esses elementos próximos para nos ajudar. Embora eu saiba, Fabrício sabe melhor do que eu, Letícia, porque eles são experts, né, nessa parte do mundo da digitação, digitalização, desse mundo linkado com as coisas, não é verdade? Eu sou mais da caneta, do papel, de escrever, rabiscar, eu sou fã disso. E por isso, então, eu fui aprendendo, e quando eu soube que o Papa Bento XVI gostava de fazer seus escritos também a lápis ou a caneta, tendo um borrão do lado, aí eu falei, pronto, eu não sou o único, e se eles fazem, eu sou autorizado a fazer também. Muito bem. No número 522, dentro dos mistérios da infância e da vida oculta de Jesus, nós temos ali a preparação. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Eu disse isso no encontro passado. Tomemos, repito, Gênesis, de 1 a 11. Nesse texto sagrado, nós vemos a figura do mal que entra na criação. Há uma ruptura, a expulsão dos primeiros pais, e na expulsão dos primeiros pais, a expulsão ou do distanciamento pela desconfiança do amor de Deus, o distanciamento de toda a criação do Criador. Porém, Deus não desistiu de nós, né? Deus não desistiu e não desiste de nós, e Deus, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, ele veio preparando este instante da plenitude no qual se dava a revelação da reconciliação. No encontro passado, inclusive, ouvíamos esse texto, essa expressão, né, de que em Cristo Jesus se deu ali este mistério da recapitulação na presença, na figura de Cristo Jesus, né? Tudo foi recapitulado, tudo foi reestruturado para que pudéssemos, agora autorizados pela cruz, expressão do amor, pudéssemos fazer o caminho de volta.
Então, é um acontecimento, é um fato, houve um instante no qual os céus se rasgaram e, desta forma, o autor do mundo se fez no Filho criatura. É algo sem precedentes em nenhuma religião que até hoje foi historiografada. Não se tem, não se tem notícia de algum grupo que professe que Deus, o seu Deus, se fez igual aos seus adoradores. Não se tem. Isso se dá, como vamos ver, ali no momento da revelação na primeira aliança, né, na figura de Abraão, e aí o judaísmo, que para nós é de suma importância, e muito do que temos e somos é herança dos irmãos e irmãs judeus, mas eles não acolheram, ainda aguardam o Messias. Bonito a sensibilidade do Concílio Vaticano II, porque é um concílio pastoral, é um concílio para caridade, e por isso mesmo muitas coisas que não propiciavam o diálogo foram postos de lado. Tinha uma antiga oração na Sexta da Paixão, quando se rezava pelos pérfidos judeus. Não, isso agora não só não está mais nos textos sagrados, como não é correto, não é cristão, não da parte de Deus, qualquer tipo de preconceito, de rejeição, de condenação a quem quer que seja, e no caso específico aos irmãos e irmãs judeus. Jamais. E por isso quis, olha que gesto mais valioso, que também, eu diria, sem precedentes e incalculável, a partir do concílio, a consciência de buscar justamente o que une e não o que divide. Não vamos trabalhar com a ideia de que eles não aceitam Jesus como Messias e que nós aceitamos. Não, não vamos trabalhar assim. Como então será padre? Vamos trabalhar com a clareza de que eles aguardam a vinda do Messias e nós aguardamos a sua segunda vinda, coincidindo com a plenitude. Olha só como o Espírito de Deus age na vida da sua igreja, e veja a riqueza do Concílio Vaticano II, que tantas pessoas, é muito triste, sobretudo pessoas jovens, querem lançar sobre o concílio uma pecha, ou seja, um defeito, de que foi uma disruptura, que foi um concílio inválido. Por favor, irmãos e irmãs, por favor, irmãos e irmãs, não entremos nesta onda, não entremos nesta mentalidade que divide. O concílio não rejeitou a história. O concílio não se desfez da riqueza da igreja. O concílio quis uma linguagem que fizesse com que esta riqueza se aproximassem todos nós que somos presentes no mundo e nos tempos modernos. O concílio fala de meios de comunicação. Essa que agora que eu estou falando
é fruto lá atrás, daquele instante no qual se pensava nos meios de comunicação. Uma das primeiras rádios do mundo foi do Vaticano. Imaginemos se a igreja não se abrisse, sendo ela mesma, não se abrisse e se utilizasse dos mecanismos, das novas ágoras, dos novos espaços para transmitir, onde estaríamos? É um episódio que eu já contei para alguns amigos, e lembro como hoje, nos anos 90, Monsenhor Jonas Abib esteve em Vitória da Conquista, na Bahia. E naquele instante, confiado na providência de Deus, adquiriu uma rádio, que até hoje existe. E foi todo um burburinho, foi todo uma... Houve muita gente feliz, obviamente, mas muita gente falando mal, dizendo que isso não era próprio da igreja, que essa não era a prioridade da igreja. E me lembro bem quando o Monsenhor Jonas, um homem de comunhão, viu, gente? Um homem de comunhão com a igreja. Não se tem notícias de nenhum momento o Monsenhor Jonas se debelar contra a igreja, se opor à igreja. Não. O homem do silêncio, o homem da espera, o homem da escuta de Deus, o homem que de fato esperava e queria entender o que Deus assim desejava e cria na providência. Muito bem. Então, Monsenhor Jonas, no discurso da inauguração da TV, da rádio, quando comprou, né, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, ele disse: Nosso Senhor fez a opção pelos pobres, a igreja optou pelos pobres, e essa é a opção certa. Mas não nos esqueçamos de que os pobres fizeram a opção pela rádio e pela TV. E nós estamos lá? Olha só. Isso na década de 90. Hoje nós temos para mais de 5 ou 6 TVs católicas. E todos nós fomos alimentados pela graça de Deus e pelos meios de comunicação, quando, de modo especial, na pandemia. Lembremos-nos de que a nossa vida espiritual, além da nossa oração cotidiana, pessoal e família, era abastecida pelos meios de comunicação. Deus age assim. Não nos fechemos. Lembremos quando Jesus diz sobre o divórcio, né? Que Moisés deu a permissão da carta do divórcio por causa da dureza do coração. Peça a Deus isso, que meu coração não se endureça. E que por isso mesmo eu queira, como diz Santa Teresinha, que eu queira o que Deus quer. E o que Deus quer passa pela igreja. Mesmo quando me é pesado, mesmo quando passa pelo querer da igreja. Acreditemos. Pois bem, desculpe aí essa minha digressão, essa reflexão, mas para dizer então que um acontecimento de tal imensidão e que Deus quis preparar durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, né? Como o autor da Carta aos Hebreus faz a memória, tudo ele faz convergir para Cristo. Ele anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, ou seja, daquelas que não tinham contato com a lei mosaica, né? Desperta no coração desses a obscura expectativa dessa vinda. O episódio dos magos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela, e que haviam estudado na expectativa de que chegaria o grande rei. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, aquele que
é o último dos profetas a falar do Messias, e é ele quem apresenta, né? Enviado para preparar-lhe o caminho, profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas. Deles é o último, como disse, né? É o último dessa escola de profecia. Inaugura o evangelho, ou seja, inaugura a boa nova, o anúncio, como está em Atos 1:22. Saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe, aquela passagem bonita em Lucas 1:41, que a minha amiga Graça Castelo Branco me fez lembrar de São Luís Maria Grignon de Montfort, quando daquele encontro se estabelece um primeiro milagre por intercessão da Virgem, e ali a saudação não só dos lábios da parente Isabel, mas certamente uma saudação que ecoou pelos lábios de sua mãe Isabel, saudando a mãe e o Verbo divino. Encontra sua alegria em ser o amigo do noivo. Que linda essa expressão, né? João 3:29, amigo do noivo. Ou seja, aquele cortejo, aqueles que estão ali esperando o noivo consumir a sua noiva, viver com ela o seu matrimônio, que designa como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Fantástica, até hoje nós utilizamos em nossas liturgias: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha só a força da ação de Deus. Há mais de 2000 anos nós estamos reverberando isto, precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias na compreensão bíblica do Antigo Testamento. Elias viria antes do Messias, e o mesmo Espírito que outrora guiara Elias para que houvesse a conversão de Israel, este mesmo Espírito guiaria os profetas para anunciar o Salvador. Dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão, isso vai ser mais tarde visto. É diferente, né? Batismo de conversão do batismo de salvação, que é o que nós cremos quando somos consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e nas águas morremos, e nessas águas ressurgimos para a vida nova, e também o seu martírio, a época do Cristo, como diz Marcos 6, quando nosso Senhor sabe que, por causa de sua pregação, ele então é martirizado. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, lembremos os tempos celebrativos da igreja: tempo comum, dividido em 2 blocos, tempo quaresmal e pascal, tempo do Advento e tempo do Natal. Na liturgia do Advento, a igreja atualiza essa espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Apocalipse 22:17, Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso que no Advento existe ali uma dupla preparação, né? Nós celebramos a primeira vinda, que já ocorreu, a fragilidade de uma criança, mas ao mesmo tempo estamos na expectativa de sua segunda vinda, que não sabemos dia nem hora, em que o Senhor voltará para, em definitivo, estabelecer o seu reino. O mistério, então, do Natal. Antes de falar do mistério, então, pela celebração da natividade, do martírio do precursor, a igreja se une a seu desejo, que é, para mim, uma escola espiritual que eu tento viver. Eu tento, viu? Eu tento, com a graça de Deus eu tento. É necessário que ele cresça e eu diminua. Notemos sempre, o desejo não é eu me tornar famoso. O meu desejo é de
que o Senhor seja conhecido, amado e adorado. O meu desejo, eu quero trazer sempre esse texto aqui, o meu desejo é de que a minha vida, por mais simples que seja, por mais anônima que seja, por mais regional que seja, eu quero que a minha vida seja sinal de comunhão com Deus, com o seu reino, com sua igreja. Eu não quero nunca, em hipótese alguma, oxalá Deus, que eu nunca viva isso. Eu não quero de modo algum, com a minha prática de vida, com a minha pregação, com o exercício do ministério que a igreja me ofereceu, eu não quero levar ninguém a se revoltar com a igreja do Senhor. Não quero. Não é esse o meu desejo. E oxalá Deus, Ele vai me dar essa graça. Muito bem. É necessário que Ele cresça e eu diminua. João 3:30. O mistério do Natal. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre, como nós conhecemos na narrativa de Lucas 2:6-7. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É o campo dos pastores, ali perto da Basílica de Belém, lá em Israel, na cidade de Belém. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. Aquele evento espetacular, né? Do astro luzente, que indica o lugar onde está a mãe e o filho. A igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Vai um antigo hino, né, de São Romano Melódio. Esse hino é um proêmio cantado no dia da Natividade de Cristo. Hoje a Virgem traz ao mundo, que é o tempo, né, o momento transitório. Hoje a Virgem traz ao mundo, ao transitório, o eterno. E a terra oferece uma gruta ao inacessível. Gente, que lindo! Oferece uma gruta àquele que outrora era inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Que poesia, minha gente! Que poesia! Vou repetir. Hoje, né, na noite santa do Natal, hoje, um detalhe, não nos apeguemos se foi dia sim, dia sábado. Não. O importante é que nós celebremos o instante em que o céu se rasgaram. Este hoje. Se foi 25, 24, 30, 20, 25, 24. É o que temos, é o que a igreja nos oferece. Com ela vivenciemos isso. Hoje, a Virgem traz ao mundo, ou seja, traz ao passageiro, traz ao transitório, traz ao efêmero o eterno. E a terra também é criatural, que também é passageira, oferece um lugar, uma gruta, àquele que era inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, guiados por ela. E aí termina: pois vós nascestes por nós. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Fantástico, fantástico. Temos também aqui, tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Aquela bela passagem de Mateus, não é verdade? Mateus 18. Não é que nós devamos voltar a ser criancinhas no sentido existencialmente falando, biologicamente falando, não. Adultos com a nossa complexão física, sermos crianças, ou seja,
exercitarmos a confiança em Deus. Isso é que é ser criança. A nossa confiança em Deus. Para isso é preciso nos humilharmos, Mateus 3,12. Nos tornarmos pequenos. Mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus. A palavra humilhação, ela chega a nós com muitas nuances, né? Com muitas... a palavra humilhação, ela provoca em nós muitas lembranças, muitas... Então, há humilhações e há humilhações. Isso é muito importante eu falar aqui agora, nesse momento. Existe aquela humilhação no sentido de ser preconceituoso, de ser excludente, de ser maledicente, de ser mal educado, não falar com as pessoas, de tratar os outros como objeto, como instrumento, como algo ou alguém sem importância. Então, aquela que acolhe a verdade do Evangelho em si, se deixa moldar pelo Senhor, deverá fugir. Como o diabo foge da cruz, deveremos fugir dessas ações que lançam sobre o outro essas humilhações. A violência, o machismo, a misoginia, a homofobia, o xenofobismo, ou seja, a rejeição de povos de outras raças, o antissemitismo, que é a rejeição aos povos semitas. Essas realidades não condizem com a nossa fé cristã. Não estou dizendo isso para entender. Porém, existem humilhações na nossa vida, que é em especial quando nos reconhecemos pequenos, limitados, frágeis. Para isso é preciso nos humilharmos. Ou seja, reconhecer que nós não somos plenos. Nós não somos autossuficientes. E reconhecendo nossa humilhação, nós pediremos. Só se ajoelha, só põe as mãos postas aos céus, só dobra reverente a cabeça quem reconhece a sua humilhação, a sua pequenez, os seus limites e ora a Deus. E ora a Deus. Paulo, por 3 vezes, pediu que o livrasse daquele espinho na cruz. Ele se sentia fraco, envergonhado. E o Senhor diz: basta-te a minha graça. E ele então vai dizer: quando fraco é que sou forte. Quando reconhecendo minhas limitações, quando reconhecendo minha pequenez, eu experimento que Deus encontrou espaço em mim e Ele age. Por isso, nascer do alto é nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. E não só isso. Na verdade, não estou corrigindo o catecismo não, viu? O que eu quero dizer é o seguinte: não só nós já somos filhos e filhas de Deus. Ponto. Isso é conquistado na cruz. Mas nós precisamos ter essa clareza. E ao ter a clareza, tomamos posse desta filiação, né? Para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma, entre aspas, né, em nós. Ou seja, na nossa humanidade. Gálatas 4,19. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio
O admirabile commercium, admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo, olha só, a expressão de fé, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem, feito homem, sem intervenção do homem. Lembra lá do prólogo de São João? Nos doou sua própria divindade. Esta é uma antífona da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, celebrada sempre no 1º de janeiro, mas ali coincidindo com aquele domingo que coincide com o novo ano civil e que conclui a 8ª de Natal. Os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus no 8º dia, depois de seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão no povo da aliança, de sua submissão à lei. Ele é igual a nós em tudo, menos no pecado. De sua capacitação para o culto de Israel. Ele tinha que ser circuncidado, ou seja, o seu genital tinha que receber uma espécie de ruptura, né, para que marcasse a sua pertença àquele povo e para que dessa forma ele fosse capacitado a ser membro de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Fantástico! Ou seja, isso quem fala é Paulo aos Colossenses. Olha que Paulo era discípulo de Gamaliel, extremo conhecedor da lei mosaica. Paulo então entende que o cristão não precisará mais deste sinal no genital, no caso, o homem, né? Não precisará mais. E a verdadeira marca que nos distinguirá e nos fará ser, nos distinguirá dos outros que não são, né? E nos fará ser cristãos é o batismo, é o descer às águas. A epifania, a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, ela celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses, entre aspas, magos, representantes das religiões pagãs adjacentes que estavam ali no seu entorno. Inclusive, eu tenho um atlas aqui, bíblico, que mostra justamente os reinos que haviam, que existiam, né, ali no entorno de Israel. Então, é justamente desses impérios que vêm os magos até chegar a onde hoje conhecemos como Israel, como Jerusalém. Então, tinham povos que estavam ali próximos, né? E que, guiados, estavam querendo conhecer e adorar o Senhor. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao rei dos judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi. Então eles sabiam, como está lá em Números 24, 17, e como também está em Apocalipse 22, que há uma atração. O ser humano é capaz de Deus. Em qualquer lugar que ele tenha nascido, Deus o atrai. Inclusive no Concílio Vaticano II, na Gaudium Spes, número 22, vai dizer que Deus, por caminho só dele conhecidos, é capaz de salvar a todos. Então, a gente tem que ter muita cautela em querer dominar Deus. Deus não é dominado. Deus não é algemado. É Paulo que diz isso, né? A Timóteo.
Ele, Paulo, está algemado, mas a palavra não. Então, pela força do Espírito, a palavra chega onde lhe aprouver. Sua vinda, né, desses magos, significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus. É a primeira compreensão, ou seja, é lá, na Judéia, que está situado o rei, recebendo dele sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento, Mateus 2, 4 a 6. A manifestação, ou seja, a epifania, a manifestação do alto, manifesta que a plenitude dos pagãos entra, olha que fantástico, diz São Leão Magno, a epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio do povo eleito. É a oração depois da terceira leitura da Vigília Pascal. Gente, isso aqui é muito importante, viu? Muito importante. Quando Nosso Senhor nasce na pequena gruta e, por providência de Deus, um astro luminoso guia aquele povo, aqueles magos, que ali são um simbolismo, não temos, pelo texto sagrado, são 3, mas o importante é o que isso indica, que as nações acorrem a Israel para conhecer aquele que seria o rei de todas as nações, e ao adorarem, ou seja, ao se curvarem, eles tinham sua fé, eles tinham seus conhecimentos, eles tinham sua história, mas puseram tudo isso à margem ou em outro plano e se prostraram em adoração ao Deus verdadeiro. E, por isso, como diz São Leão Magno, no seu Sermão 33, São Leão Magno diz que esses pagãos entram na família dos patriarcas, não somente Israel, mas todos, e adquire o privilégio do povo eleito, como reza a Igreja na Vigília Pascal. Estamos já quase concluindo sobre a infância de Jesus. A apresentação de Jesus no templo o mostra como o primogênito pertencente ao Senhor, que é da cultura de Israel, né? Todo primogênito do sexo masculino deveria então ser apresentado ao templo como sinal de oferta a Deus. Lucas 2, 22 lembra isso, e também depois Êxodo 13, nos versículos 2 e 12 a 13. Exatamente. Mostrando que Jesus segue em tudo a proposta da lei de Moisés. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. Nós estamos falando das figuras que encontramos no templo, né? O velho Simeão e a profetisa Ana, que vivia a sua existência nos louvores a Deus no templo. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa com o termo encontro tal acontecimento, né? Ou seja, a apresentação de Jesus no templo para a rica tradição bizantina é chamada de encontro. Encontro de quem? Da expectativa da antiga aliança, ou da primeira aliança, nas figuras de Simeão e Ana, com o cumprimento da figura de Jesus
e nas pessoas de Maria e José, que apresentam a estes que esperavam o Salvador do mundo. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel. Mas é também, como vai dizer o velho Simeão, sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação, essa outra oferta perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes, como nós vemos também em Mateus 2, capítulo 2, versículo 13 e 18, manifestam a oposição das trevas à luz. Ela, a luz, veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram, diz o prólogo de São João. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Daí que vem o nome Satanás, o adversário, né? O mesmo adversário que tentou os primeiros pais, Adão e Eva, o mesmo adversário que outrora quis quebrar a comunhão e desfazer os laços de semelhança e intimidade, vai perseguir o Senhor e perseguirá os que a Ele vão se aderindo. Por isso que eu tento entender em minha vida e tento falar para as pessoas. À medida em que nos aproximamos do Senhor, à medida que vamos crescendo em amizade com Ele, mais tentações nós teremos. Porque não é desejo do adversário que nós voltemos ao paraíso. Os seus compartilham com ele, né? Aqui diz João 15, 20, esta perseguição. Sua volta do Egito, como está presente em Mateus 2, lembra o Êxodo, né? O povo estava no Egito, foi libertado e volta para a Terra Prometida. E aqui é interessante notar a figura silenciosa, porém operante e livre de José. Porque o anjo diz a ele que eles poderiam voltar, né? Eles deveriam ficar atento àquela situação. E ele vai para o Egito, justamente tendo a clareza de que deveria proteger a mãe e a criança. O padre José Nery, da nossa Arquidiocese de Teresina, fez uma vez uma homilia fantástica e muito me marcou até hoje, né? Os inocentes, aqui é um paralelo do Antigo e do Novo, né? Quando lá nas pragas do Egito e na dureza do coração de Faraó, Faraó manda matar todos os recém-nascidos judeus, né? E aí então aquele massacre terrível sob a espada de Faraó é salvo nas águas Moisés, Moshiach, achado nas águas. E foi feito isto para que o povo fosse libertado. E agora, crianças inocentes são mortas para que aquele que nos salvaria fosse preservado. E depois ele morre na cruz para que tivéssemos a vida e a vida em Deus. Então,
Essa conexão entre a primeira e a segunda aliança é fantástica. Deve nos ajudar a entender os caminhos que Deus vai construindo para que o Senhor, a Senhora e eu possamos voltar ao paraíso. Então, sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Eu disse que, que eu iria já terminar, falei de Jesus como libertador definitivo, mas ainda me permitam mais alguns minutinhos para tratarmos sobre os mistérios da vida oculta de Jesus, porque é bom lembrarmos que esses momentos iniciais da vida de Jesus nós temos notícia. E nascimento, antes do nascimento, né, a fecundação no seio virginal de Maria, a ida para a fuga para o Egito, etc. e tal. E depois temos o momento da perda do tempo, e aí aquele grande silêncio até iniciar a vida pública dele aos 30 anos, como reza a estrutura legal de Israel. Né? Muito bem. Então, os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos seres humanos. Compartilhou a condição da imensa maioria dos seres humanos, ou seja, uma vida corriqueira. É muito importante, eu quero enfatizar isso, que às vezes a gente quer novidade, isso é perigoso. Nós não temos mais energia, isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de adolescente. Se nós observarmos, por exemplo, a dinâmica da igreja, numa missa, por exemplo, né? Levanta, acorde, levanta, senta, ajoelha, bate palma, canta, escuta, fala, interage. Por quê? Porque nós não conseguiríamos fixar em algo por uma hora, por exemplo. Então a igreja, ela tem dinâmica, ela tem pedagogia. E também existe a pedagogia das idades. Eu, quando criança, tinha uma energia, adolescente outra, jovem outra, agora como adulto outra. Eu vejo os meus sobrinhos, o Rui Carlos, o José Antenor, a Angelina Vitória, uma energia que, meu Deus do céu, tem hora que eu falo assim, mas, ao mesmo tempo, eles não têm também o que eu possuo. Então, esta é a nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo fica nos instigando a novidades a todo tempo. Esse Atlas já não serve, é esse outro livro, é isso aqui. E se nós formos nessa pegada de querer tudo o que nos apresenta, a primeira coisa é entrar em dívida, né? Segunda coisa é acumular. Acumular e nada usar. Depois o vazio da existência. Então o cotidiano é a nossa vida. E o cotidiano deve ser vivido com essa perspectiva, nessa bela perspectiva. E a igreja, mais uma vez falo, trabalha muito isso. Temos o domingo, que é o ápice da semana, mas há domingos que são solenes, há outros que são mais contidos, há festas. Porque já pensou se todo dia, toda hora, todo instante fosse uma grande festa? Haja coração, não é verdade? Então nós precisamos dormir, nós precisamos alimentar. Então Jesus participa dessa vida corriqueira, igual a nós em tudo, menos no pecado, é sempre bom insistir. Sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, submetida à lei de Deus, vai dizer também Gálatas 4:4, ou seja, ele participava da vida da comunidade, certamente ia à sinagoga, como nós vimos nos evangelhos, anualmente ele ia 2, 3 vezes a Jerusalém, no grande templo. Ele aprendeu o ofício do seu pai, o carpinteiro, ele ajudava sua mãe, ele tinha seus amigos, né? Ele tinha sua parentela, que o texto sagrado chama de irmãos e irmãs, porque não havia determinações para primo de primeiro grau, segundo grau, terceiro. A parentela, os membros do seu clã.
E de todo esse período nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais, como está em Lucas 2,51. Isso é muito importante olhar esse texto, porque quando Nossa Senhora e São José percebem que Nosso Senhor não está ali, e eles voltam o caminho de um dia, e Maria diz: meu filho, por que fizeste conosco? E Jesus parece que dá uma resposta, né? Mas eu não deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Ele poderia se apegar a esta missão de cuidar das coisas do Pai do alto e dizer: pronto, meu pai, minha mãe aqui da terra, chega, pode ir embora, eu vou ficar aqui. Não. O texto diz que ele volta, ele desce a Nazaré e lhes era submisso. Isso é muito importante, viu? Lhes era submisso, obediente. O autor dos Hebreus vai falar sobre isso. Que Nosso Senhor aprendeu a ser obediente entre lágrimas e sofrimentos. Ou seja, até isto, Nosso Senhor é modelo para nós, né? E submissão aos pais. E que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens, até que chegasse o momento dessa vida pública dele, que dura ali nesses famosos 3 anos. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai adotivo cumpre com perfeição o 4º mandamento. Lembremos que dos 10 mandamentos da lei de Deus, só o 4º tem uma promessa: honrarás teu pai e tua mãe e terás uma vida longa e feliz. E aquele que cuida do pai e da mãe terão as suas contas sanadas. Olha só, os 10 mandamentos, o único que prescreve uma promessa. Ela é a imagem, nessa submissão de Jesus a Maria e a José, é a imagem temporal de sua obediência filial ao seu Pai Celeste. Lembremos lá no Getsemane, né? Quando Jesus, sentindo que a cruz estava próximo, pede ao Pai: se possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a vossa vontade. É também uma submissão. E volto aos Hebreus: aprendeu a ser obediente entre lágrimas e sofrimento. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa: não seja feita a minha vontade. A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida, 30 anos em Nazaré, 30 anos, pouco ou nada sabemos, já inaugurava a obra do restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Romanos 5:19. Aqui também é bom dar ênfase que essa obediência não é uma servidão sem a inteligência, sem a percepção. Eu não sou obediente por ser obediente. Eu sou obediente porque eu sei que é preciso obedecer a Deus. E nessa obediência eu terei a graça da minha alegria. Então, saber, São Paulo diz isso, né? Sei em quem pus a minha confiança. Sei em quem eu pus a minha confiança. A vida oculta de Nazaré permite a todo ser humano estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Ouçamos, né, um texto do Papa Paulo VI sobre a anunciação. Ele esteve em Nazaré, né? E olha só o que ele diz: Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho. Primeiro ensina a lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. Nós ouvimos muito, falamos muito, é momento de parar um pouco, ouvir Deus. Uma lição de vida familiar. Fomos feitos para viver família. Mas, padre, o senhor fala isso e o senhor não é casado? Mas eu não me casei
com muita clareza por um princípio, por uma missão, mas eu não vivo fora de uma família. O Papa Francisco diz isso: padre não é um fungo que nasce. Não, eu tenho uma família, eu tenho uma raiz, eu tenho história, eu convivi com os meus e convivo com os meus até hoje, não só os meus de sangue, mas os meus na fé. Eu pertenço a uma família que é a igreja. Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Inclusive está na lei. O Estado tem que defender a família. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. O trabalho em Cristo, né, em Nazaré, não é mais um castigo, é graça, é dom, é sobrevivência. Também é dever do Estado promover políticas públicas para que as pessoas tenham condições de trabalhar, a dignidade. Nazaré é a casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu amor divino. Na Gaudium et Spes diz isso. Ele trabalhou com mãos humanas. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total à missão decorrente de sua filiação divina. Não sabias que eu devo estar aqui, estar naquilo que é de meu Pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. E diz o texto de Lucas: Maria guardava todas essas coisas no coração. Durante os anos em que Jesus permanecia oculto no silêncio de uma vida comum. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, aqui termina esse nosso encontro hoje, até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Dessa vida oculta de Jesus, nasceu a espiritualidade de Nazaré, tão bem elaborada e vivida pelo São Carlos Foucault. E roguemos a Deus a graça também de nós termos esses momentos de intimidade, silêncio e reclusão, para termos forças para a propagação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até breve, se Deus quiser.